paz do Senhor, estamos em mais um vídeo da série Dons e Talentos na Obra Missionária. Bom, no vídeo dessa semana eu quero falar de um caso muito mais interessante, entre tantos outros que estamos estudando, estamos descobrindo juntos, né? Vamos falar sobre Erasto, o administrador público e tesoureiro. Romanos capítulo 16, verso 23. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Romanos capítulo 16, verso 23. É comentado dele: saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúde Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão quarto. Paulo está falando aqui aos romanos, saudando, dando importância. Ou seja, Erasmo não era uma pessoa qualquer, né? Erasmo é um dos exemplos mais contundentes de como o evangelho avançou a alta cúpula da administração pública no primeiro século. Ele representa o cristão que exerce influência direta nas estruturas do poder e finanças da metrópole. Aqui estão detalhes, vou contar para vocês detalhes e curiosidades sobre essa história desse personagem. O cargo, o que fazia um tesoureiro? O texto original de Romanos 16, 23 usa a palavra grega oikonomos em Corinto, onde Paulo escreveu a carta. Esse título era um altíssimo nível, administrador da cidade. Erasto não era um simples contador de uma empresa privada, ele era o tesoureiro público, ou diretor de assuntos econômicos de Corinto. Responsabilidades: ele gerenciava as receitas da cidade, supervisionava as obras públicas, cuidava do erário e era responsável pela manutenção da infraestrutura urbana. Era um cargo de confiança que exigia uma reputação libada e grande capacidade técnica. A prova arqueológica: o segredo de Erasto. Diferente de muitos personagens bíblicos que conhecemos apenas pelo texto, Erasto deixou uma marca física na história que os arqueólogos encontraram: a inscrição de Erasto. Em 1929, arqueólogos em Corinto descobriram um bloco de calçamento perto do teatro da cidade com uma inscrição em latim que diz: Erastis pro aedelite ate sp stravit. Erasto, em gratidão pelo seu cargo de edil, pavimentou este chão com seus próprios recursos. O significado: o cargo de edil, a edile, era o passo seguinte ao de tesoureiro. Isso sugere que Erasto era tão próspero, graças a Deus, ou respeitado pela cidade, que financiou do próprio bolso uma obra pública, uma prática comum entre os magistrados romanos da elite. Terceiro, curiosidades e identidade. Existe um debate interessante sobre o Erasto, mencionado por Paulo, e a mesma pessoa em diferentes contextos. O político, Romanos capítulo 16, verso 23. O tesoureiro de Corinto que envia saudações à igreja de Roma. Segundo, o auxiliar de viagem, Atos capítulo 19, verso 22. Paulo envia um Erasto junto com Timóteo para a Macedônia. Será o mesmo homem? Alguns estudiosos acham difícil um alto magistrado abandonar o cargo para viajar, mas outros creem que ele pode ter usado sua licença ou influência política para missões diplomáticas do reino. E terceiro, o residente de Corinto, 2 Timóteo capítulo 4, verso 20. Paulo menciona que Erasto ficou em Corinto. Isso reforça a ideia de que sua base de atuação em seu ministério estavam ligados àquela cidade específica. Quarto, a teologia do administrador público. A figura de Erasto quebra o mito de que um cristão não pode ocupar um cargo político ou lidar com grandes somas de dinheiro público. Excelência de marketplace. Erasto servia uma cidade pagã com tal integridade que era respeitado pelos cidadãos e mantido em seu cargo, mesmo sendo cristão. Influência silenciosa. Enquanto Paulo pregava nas praças, Erasto garantia que a cidade funcionasse. Ele era o sal da terra, em uma das posições mais estratégicas de Corinto, uma cidade famosa pela corrupção e imoralidade. Mordomia cristã.
Ele usou sua riqueza pessoal, fruto de sua profissão, para abençoar a cidade e apoiar o ministério de Paulo. Cargo político, oikonos, status social alto, contribuição, financiamento de obra pública, apoio logístico da igreja, legado arqueológico, inscrição de pavimento em Corintos. E aí você vê um administrador, né, que ajudou na obra de Deus. Um tesoureiro, nós lembramos de um que era cobrador de impostos, que era Mateus, que foi chamado para deixar tudo. Erasto não, ele foi pedido por Paulo para se manter, ele mantinha, e por causa de sua habilidade, uma cidade que é altamente corrupta, não? Tinha grandes deusas, tinha a deusa, né, algumas deusas que agora não me lembro o nome, que adoração, e o evangelho era perseguido, e Erasto era um pináculo na palavra de Paulo. Quando Paulo foi morar na cidade por vários anos, agora não me recordo quantos anos, na cidade de Corinto, onde ele formou a igreja, certamente foi subvisionada por Erasto. Entende? Então todo esse acalanto de um administrador ser usado por Deus para ajudar na obra missionária, quanto isso faz a diferença, quanto isso marca a diferença do missionário. Quantas vezes o missionário precisa fazer 1000 coisas e não sabe administrar. Nota que essa história, né, ele sendo um político, tem gente que fala assim, não, eu mesmo sou apoiador. Eu acho que um cristão deve estar na política para mostrar a sua idoneidade. Como exemplo de Erasto, eu não sou a favor, desculpa, a um pastor, né? Aí eu sigo a mesma ideia de Billy Graham, né? Billy Graham, ele tinha tanta influência nos Estados Unidos que ele se ele fosse candidato a presidente dos Estados Unidos, ele seria o maior presidente, o presidente mais votado da nação. Mas ele falou assim, quando perguntaram para ele, você não quer ser presidente? Ele falou, como que eu vou deixar um cargo tão elevado, que é de sacerdote de Deus, de servo de Deus, para o pregador da palavra, para um cargo de administrador da nação? Então eu considero que os pastores, missionários, não devem se envolver em política, porque tem a obra missionária, tem muito por fazer. E aí você é um administrador, você trabalha no escritório, sabe fazer contabilidade, sabe fazer matemática, sabe operar alguns serviços, sabe, né? As crianças aqui necessitam muito de aula, de apoio à matemática, à escrita, né? Os povoados não têm subsídio para ter isso, tem as escolas em cada povoado, o governo incentiva a estudar. Em alguns como em Cusco se ensina o quechua também por cada cultura, mas o exemplo de Erasto é um exemplo para você que é administrador, achando que não, eu só trabalho no escritório, pode se dedicar ao seu trabalho, a viagem como Paulo, como missionário, né? Ele foi supõe-se que ele era um auxiliar de viagem, né? Ele foi um residente de Corinto que certamente apoiou o trabalho na formação da igreja num lugar que mal se imaginava, se desacreditava que conseguisse formar uma igreja cristã. E se formou uma das igrejas mais fortes, tanto que Paulo escreveu 2 cartas na cidade. E eu quero comentar com você sobre isso, né? Qual a posição sua? De repente está trabalhando no escritório, de repente está trabalhando como administrador, como de repente um tesoureiro, e poder ajudar. Muitas vezes as igrejas mesmo no interior, os pastores necessitam de capacitação para a tesouraria. Eu tive nessas formações e é muito difícil. Às vezes a igreja, em lugares mais distantes, não tem essa facilidade. E você vai poder ajudar, né, crianças. E com esse estudo, com esse conhecimento, com essa prática que você vai realizar, vai abrir o evangelho em muitos lares. Ele ajudou meu filho. Ele, né, fazer encontros, tirar a barreira das pessoas têm, de repente, de entrar numa igreja. Muitas pessoas, até aqui também tem isso. As pessoas não vou na igreja porque não pertenço à comunidade, não tem nada que me sirva ali. Muito pelo contrário. E aí, de repente, você traz uma capacitação, traz um curso desse para formar, ajudar as crianças, né, trazendo as crianças para a sala de aula, trazendo as crianças para a igreja, e as mamães e os papais vêm junto. Quando vai ter um culto de criança, de repente você está lá e os papais estão ouvindo a palavra de Deus. Você ser um instrumento de Deus aonde quer que você esteja.
De repente, o conhecimento que você mais tem, de repente, o que você mais ama, a administração, você ajudar você compreender a administração, porque a administração eclesiástica aqui é muito parecida com a do Brasil, não tem muitas diferenças. É baseada na Bíblia, mas a falta de conhecimento, a falta de uma especialização, e pessoas que possam dar especialização sobre esses pontos, é o que falta. E de repente você sendo um tesoureiro, sendo um administrador, pode ajudar de repente as crianças. Um exemplo, aqui tem um problema muito sério, que você compra um pacote de 700 gramas de macarrão, um exemplo, sai $1,50. Você vai comprar 1 quilo de macarrão, não, 1,5 kg de macarrão custa $2. Acontece isso demais aqui. As pequenas embalagens são vendidas mais barato que as embalagens próximas. E você ensinar de repente um recurso de dar uma capacitação para as crianças entenderem, as mamães entenderem essa diversidade, essa variação dos valores para poder economizar. A economia no lar pode fazer uma grande diferença numa família cristã, numa família num povoado. Você ensinar aproveitamento sobre como administrar o dinheiro, como fazer, administrar uma casa, nos conceitos bíblicos. Por certo, antes disso, antes de você vir, nós vamos ter reuniões, você querendo, você entre em contato já previamente, nós vamos fazer reuniões online, para eu te passar a minha experiência quanto aos costumes daqui, para que você não dê chabu, como a gente fala no Brasil, né? Você não dê gafe, né? Que você possa ser recebido, né? Você entender as culturas aqui, né? Um exemplo, quando você recebe um copo de refrigerante, sei lá, de suco, você pede mais, eles vão te encher o copo. Não, eu quero só um pouquinho. Não, eles vão te encher o copo. E se você for doar também tem que encher o copo. Então são costumes que parecem ser tontos, que faz uma grande diferença. Então nós vamos capacitar você um mês antes, alguns meses antes de você vir para cá, preparando como você vai chegar, o que você vai gastar, o que você precisa levantar, como você precisa praticar, de repente alguns termos bíblicos, em hebraico não, em espanhol, para que você possa chegar nessa família, de repente alguma coisa de quechua, né? Porque vai alegrar, quando eu falo quechua, alguma coisa, eu sei pouco quechua, mas quando eu comento alguma palavra em quechua, como manentelequichu, né? Que significa que eu não compreendo, eles riem, eles ficam felizes, porque está falando na língua dele. Eu passei em Maranura, lá na convenção, o filme Jesus em Quechua. Eu marcou minha vida. As vozinhas, que chama abuelitas, elas estavam assim, como que sonhando, falando, Jesus está falando na minha língua. Ou seja, a inclusão. Então vou te passar todos esses segredos para que o seu trabalho, sua atividade possa ser bem integrada aqui e o povo receber. O povo peruano altamente receptivo, amoroso. Eu quero que você venha ter essa experiência e tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ver o que é dedicação na obra e você vai amar, de repente, fazer a diferença aí na sua cidade, na sua igreja, de repente com os trabalhos que você pensava que não valia nada. Que Deus te abençoe poderosamente e espere seu contato.